Olá, eu sou a Bia Amorim, sou coach e gestora de esportes e nesse canal eu falo sobre gestão do esporte na prática do dia a dia. Nesse vídeo eu vou fazer uma pequena reflexão sobre a gestão profissional e a gestão amadora e qual é a diferença entre elas. Esse vídeo é uma complementação do vídeo anterior, em que eu falei sobre a diferença entre se profissionalizar o esporte e profissionalizar a gestão do esporte. Se você ainda não viu, vou deixar o card aqui em cima para que você assista depois. A gente não tem dúvida mais do quanto a gestão amadora está prejudicando todo o contexto esportivo. No livro Gestão de Negócios Esportivos, do Michel Fauzi, esse é um livro bem interessante, se você gosta do assunto vale a pena consultar, vou deixar o nome dele aqui embaixo. Nesse livro ele traz um quadro comparativo bem legal, fazendo a distinção entre uma gestão amadora e uma gestão profissional. E ali ele mostra o quanto que a maioria das entidades ainda trabalha muito por paixão e pouco por visão de mercado. Nesse quadro ele mostra também o quanto que os dirigentes muitas vezes são os responsáveis pela gestão e não têm conhecimento de gestão, porque são profissionais voluntários ou indicados políticos, né? Isso acontece muito no contexto de futebol, mas que são profissionais sem o conhecimento e a competência adequada para atuar nesse contexto. E ele fala também do quanto que as entidades elas são autocentradas, ou seja, elas utilizam o seu investimento muito voltadas para si mesmo, para manter essa estrutura de poder, sempre com investimentos de curto prazo, esquecendo que uma entidade esportiva ela faz parte de um contexto muito maior. Então, essas entidades deveriam sim ser tratadas como empresas e não apenas como entidades esportivas que não têm constância de resultados de longo prazo. Um ponto que eu acho legal ressaltar é que a paixão dentro da empresa, né, de uma empresa esportiva, ela é muito importante. É isso que caracteriza e diferencia muitas vezes uma empresa esportiva de uma empresa corporativa tradicional. Então, a paixão ela é importante, mas ela não é tudo. E a falta de conhecimento sobre gestão e a falta de ferramentas de gestão acaba trazendo consequências muito negativas. Eu listei aqui algumas dessas consequências da gestão amadora que eu mesma já vivenciei e que eu vejo muitas entidades também passando. Então, algumas dessas consequências são a falta de planejamento, a falta de dinheiro ou de outros recursos, como recursos materiais, falta de profissionais, endividamento constante sem que a empresa consiga prosperar, dificuldade de relacionamento para se comunicar com torcedores e patrocinadores e captar cada vez mais público, descumprimento de prazos, e isso é muito comum dentro do esporte, que acaba gerando uma perda de credibilidade, principalmente na hora de captação de patrocínio, a inconstância de profissionais. Então, muitas vezes se contrata profissionais e atletas e não consegue se manter essas pessoas envolvidas na entidade. O excesso de trabalho, gerando sobrecarga, muitas vezes desmotivação nos profissionais que são envolvidos com o projeto, dificuldade de comunicação e conflito interno, e por fim, uma consequência grande de tudo isso é a falta de resultados, ou resultados inconstantes, em que a equipe prospera um pouco e daqui a pouco desmorona, prospera mais um pouco e depois desmorona de novo. Então, esses são alguns dos aspectos e consequências de uma gestão amadora. A solução para todas essas consequências é então passar a se adotar uma gestão mais profissional, mesmo que seja um processo bem devagar, que vai implementando aos poucos novos processos, novas metodologias e novos procedimentos em cada área. Uma entidade com gestão profissional, ela tem visão sistêmica e entende que precisa investir no todo e não só na parte técnica. Ela começa a trabalhar conceitos multidisciplinares, trazendo outros conhecimentos sobre economia, sobre finanças, sobre marketing, sobre publicidade, enfim, sobre tudo que faz parte do contexto esportivo, e aos poucos começa a trabalhar gestão de pessoas, gestão de recursos, enfim, por meio de processos e metodologias. Profissionalizar a gestão é um investimento de longo prazo e não é um processo simples e nem fácil. Precisa sim de uma disposição das pessoas envolvidas, porque envolve uma mudança de mentalidade, da cultura mesmo daquele contexto. Mas é um investimento que vale a pena para preparar aquela entidade esportiva para abraçar novas oportunidades e passar a evitar
esse tipo de problema, porque esses problemas muitas vezes se tornam crônicos e vão se tornando cada vez maiores. Se você quer saber como você pode profissionalizar a gestão da entidade onde você está inserido, continue acompanhando os vídeos que eu vou falar bastante sobre técnicas e metodologias de como se profissionalizar a gestão na prática. Então fica o convite para que você se inscreva aqui no canal. Vamos juntos profissionalizar cada vez mais a gestão do nosso esporte? Então vamos!